Olá, está no ar o nosso programa Boa Tarde Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. No programa de hoje, que é sexta-feira, e você já sabe, sexta-feira é a Sexta da Saúde. E hoje vamos conversar com o médico cirurgião plástico no nosso Boa Tarde Cidadão de hoje, Dr. Paulo Duarte. É o assunto do nosso Boa Tarde Cidadão, ao vivo e com a sua participação. Como é que faz para participar? É muito fácil, muito simples. Basta mandar a sua mensagem através do Twitter ou Instagram, @RobsonCidadão, e também pode participar, interagir conosco por mensagem de texto e também pelo WhatsApp 999827916. Pois é, o assunto de hoje é cirurgia plástica com o Dr. Paulo Duarte. Você de qualquer cidade do Rio Grande do Norte pode interagir conosco ao vivo pela Band Natal. E uma informação para você também ligada à área de saúde, muito importante, né? Você sabia que no Brasil 12 milhões de pessoas, olha só, são 12 milhões de pessoas têm hipertensão, mas não sabem. Pois é, este dado é do Ministério da Saúde, que já contabilizou cerca de 30 milhões de brasileiros hipertensos, mas muitos deles não sabiam, só durante esse decorrer de algumas consultas é que acabaram descobrindo. Mas até então, a gente tem na população hoje 12 milhões de pessoas que têm, mas não sabem. E pensando nisso, pensando no seu bem-estar, a Drogaria Saúde, que é logo ali e é daqui, está com uma promoção imperdível para você. É do medidor de pressão Incoterm, por apenas R$ 99,90. Eu vou repetir, hein? R$ 99,90 o medidor de pressão Incoterm. Drogaria Saúde, que é logo ali e é daqui. Ligue e confira esta e outras ofertas no 3232-3000. Olha como é fácil, né? 3232-3000. Antes do intervalo, apenas um comentário como fazemos. Estamos acompanhando também a reforma política no nosso país, né? Reforma entre aspas, né? Essa gambiarra política que se faz, porque não se discute, infelizmente, profundamente as mudanças que deveriam ser implementadas para, no mínimo, afastar um pouco mais a corrupção do processo eleitoral brasileiro. Infelizmente, nós sabemos que o próprio Congresso, Câmara e Senado acaba legislando em causa própria. Esta é uma dura e triste realidade. A gente reclama tanto dos políticos, mas quem coloca os políticos lá? Somos nós. E aí, essa reforma que está acontecendo, mini reforma ou mesmo gambiarra política, assim, eu acho que é o mais certo de se chamar, porque legisla-se em causa própria, né? Se houver qualquer regra que venha prejudicar quem está lá dentro, essa regra certamente não vai ser aprovada, por mais que seja importante para moralizar mais o processo eleitoral brasileiro, que é a raiz, que é a origem de toda a corrupção que nós vemos no Brasil. Toda vida que tem desvio, tem escândalo, tem corrupção descoberta, tem operação para lá, operação para cá, no âmbito do município, do estado ou no governo federal, como está no auge a Operação Lava Jato, nós observamos literalmente o que é que está por trás. Tudo começou no financiamento da campanha, porque doação eleitoral não existe. Num país como o nosso, com tantas dificuldades, apesar de ter um povo muito pujante, muito forte, a gente sabe que ninguém faz doação de campanha eleitoral por simples maneira de agradar aquela pessoa que está recebendo aquele dinheiro. De maneira nenhuma. Se faz um investimento. Então, empresas que doam aqueles políticos no período da campanha eleitoral, doam dinheiro, na verdade, de alguma maneira esse dinheiro vai retornar, muitas vezes burlando os valores, as normas e desviando dinheiro dos cofres públicos que são abarrotados, que são cheios, que são alimentados com o imposto que eu, você, que todos nós pagamos. Então, fiquemos atentos a essa reforma política, né? Tem até aqui uma declaração do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Dias Toffoli, dizendo que houve avanço na votação da reforma política. Eu quero discordar dele, que infelizmente até agora não deu para detectar nada que venha a ser importante para cortar pelo mal esta raiz que é a corrupção no nosso país. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho voltaremos nesta sexta-feira. Sexta-feira é dia de falar sobre a sua saúde, a nossa saúde, e o assunto hoje é com o médico Dr. Paulo Duarte. Ele é cirurgião plástico, ao vivo no Boa Tarde Cidadão. Até já! O Sistema Fé Comércio do Rio Grande do Norte tem o compromisso de democratizar o acesso à capacitação e à qualificação para o mercado de trabalho. Através do SENAC, realiza palestras e workshops gratuitos com o objetivo de disseminar o conhecimento em diversas áreas da formação profissional, adicionando ao currículo dos potiguares novas perspectivas. Entre as opções, há palestras nas áreas de meio ambiente,
gestão e negócios, gastronomia e segurança. Ao final, todos os participantes recebem certificado. Disque Senac ou acesse o site da instituição e se informe quais as próximas datas. Senac, uma instituição do Sistema Fé Comércio RN. Aniversário Nordestão promoção, maior promoção aniversário Nordestão. Chester Lanche fatiado perdigão, quilo 8,90. LG Prime T377 Dual com TV, 10 de 56,90. Cerveja Skol 12 de 350 ml, 23,88. Ganhe 40% de desconto no segundo pack. E na seção de frios e laticínios, todo dia tem promoção pra você. Aniversário Nordestão. Aproveite a maior festa de ofertas da cidade e compartilhe essa alegria. Beba com moderação. Você não precisa atender coisa nenhuma. Você precisa manter sua atenção no trânsito. Preciso responder. Não, você não ganha tempo com isso, você ganha multa e ponto na carteira. É no trabalho. Você não faz porque precisa, você faz porque quer, né? Usar o celular enquanto dirige não tem justificativa. Já pensou nisso? Uma campanha motorista do bem, Detran e governo do RN. Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão. Estamos de volta com o nosso programa Boa Tarde, Cidadão, na Band e Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Nesta Sexta da Saúde, vamos entrevistar o médico cirurgião plástico Paulo Duarte. Seja bem-vindo, doutor Paulo. Boa tarde, cidadão. Boa tarde, Robson. Grande prazer estar aqui. Muito bem. Vamos inicialmente explicar para o nosso telespectador o que é uma cirurgia plástica. A cirurgia plástica ela é uma especialidade médica que busca reconstruir, devolver o que foi perdido, né? Harmonizar, valorizar o que pode ser valorizado, uma parte estética também. Ela prima sempre por uma qualidade técnica bem significativa, né? A gente sempre preza para um bom resultado pós-operatório. É uma das especialidades médicas muito interessante, porque ela amplia muito os horizontes e abrange muita coisa de todos os sentidos, né? Toda a reconstrução, a parte de preventiva também, a parte de procedimentos ancilares, botox, preenchimento. Então, ela é muito enriquecedora, é muito interessante, é uma especialidade muito rica. Como é que você poderia distinguir, por exemplo, as diferenças básicas, né, entre uma cirurgia que às vezes se torna extremamente necessária, fruto de um acidente, de algum problema, né, que seria uma cirurgia corretiva, assim digamos, de um tipo de cirurgia que seria mais estética? É bem importante o cirurgião discriminar o cenário no qual o paciente se encontra. Vítimas de queimadura, vítimas de qualquer tipo de acidente, pacientes que têm alterações congênitas, que já nascem com alguns problemas, crianças que crescem sofrendo bullying na escola. Esse perfil, esse cenário constitui muito a parte reconstrutiva. A parte estética, na verdade, são aquelas pessoas que não têm uma deformidade, não têm uma patologia de base e elas almejam uma melhora da autoestima, uma melhora do posicionamento, seja da mama, uma melhora da silhueta, uma melhora de pele, uma melhora abrangente para pelo menos estar melhor consigo. Doutor Paulo, e pensando um pouquinho, hoje a gente observa que os homens estão fazendo cirurgias plásticas, né? Cada vez mais se submetendo, muitas vezes por uma questão estética. Você diria hoje, pela sua experiência, que os homens já estão de igual para igual com as mulheres, estão ultrapassando? Como é que está essa situação hoje? Existe o tabu de que o homem que se submete à cirurgia, os colegas ficam taxando disso, daquilo. Na verdade, eu acho que cresceu realmente o público masculino, eu acho que o homem tem que buscar também sempre, se ajudar. Eu acho que, cresceu muito. Eu acho que é importante esse crescimento do público masculino. Eu acho que cada vez mais o homem passa a se preocupar mais com os hábitos de saúde, busca estar melhor consigo, busca uma autoestima, busca uma melhor forma. Não está equiparado ainda, porém, eu acho que o incremento nos últimos anos foi bem notório, bem significativo. Temos aqui a pergunta da Marta, que nos acompanha em Ponta Negra. Ela gostaria de saber se existe algum pré-requisito, né, em termos de saúde para a realização de cirurgias de lábio leporino.
As cirurgias de lábio leporino, elas corroboram um cenário de uma alteração congênita em que, para a correção, a criança tem que preencher alguns critérios. Tem alguns critérios laboratoriais e alguns critérios físicos. A criança com lábio leporino, ela precisa de um aporte, um aparato em que abrange fonoaudiólogo, abrange cirurgião plástico, um terapeuta ocupacional. É uma equipe muito complexa para que possa melhorar a qualidade de vida da criança. Geralmente ela é feita nos primeiros anos de vida e a criança passa por algumas novas etapas de um retoque de cicatriz, por novas etapas que se desenvolva a arcada dentária, que possa ser abordado novamente. Então é um pouco complexo e precisa de uma estrutura grande para atender toda a insuficiência da criança. Pergunta da nossa telespectadora Denise, que está no Tirol, nos acompanhando aqui em Natal. Ela gostaria de saber, em caso de retirada de mama por câncer da mama, o que é que há de mais moderno hoje para a substituição do ponto de vista estético? Do ponto de vista estético, o que existe de mais, assim, atual, existe um expansor, que é um expansor definitivo, chamado o implante definitivo de Becker, que ele tem um reservatório salino de preenchimento e tem um percentil de 35% de preenchimento de silicone. Só precisa de uma abordagem cirúrgica, tá? Esse expansor é preenchido e não necessita de um procedimento posterior. Existe também um aumento de mama através do incremento de gordura ou lipoenxertia, que é o lipofilling, que também é utilizado em alguns casos selecionados para que haja uma nova restituição do volume da mama. Muito bem. E nesse caso, como é a recuperação, o pós-operatório? Dependendo da abrangência da cirurgia, ela passa por limitações de posição, limitações de esforço físico. De uma forma geral, a paciente, assim, estando plenamente tranquila da parte psicológica, da parte laboratorial, a recuperação não é muito demorada, não. Ela costuma responder bem. Participação aqui da Maísa, do Panatiz, na Zona Norte de Natal. Ela gostaria de saber do Dr. Paulo Duarte, médico, cirurgião plástico, no Boa Tarde Cidadão de hoje. Gostaria de saber por quantos um valor médio se realiza hoje uma cirurgia de rinoplastia. E até peço que você explique para o telespectador o que é uma rinoplastia. A rinoplastia, ela abrange o aspecto estético e o aspecto funcional. O aspecto funcional são aquelas pacientes que roncam, os pacientes que têm obstrução nasal, sinusite de repetição, processos alérgicos crônicos, desvio de septo, que precisam corrigir essas deformidades. A parte funcional seria aquelas pacientes que estão insatisfeitas com a ponta nasal, uma ponta indefinida, uma narina muito alargada, uma giba óssea, um nariz grosseiro, que pretendem harmonizar e deixar uma forma mais compatível com a sua parte facial. Valores a gente não pode falar, questão de orçamento, né? Mas o que eu posso dizer para a telespectadora é que está realmente mais acessível, está cada vez mais, a informação está mais difundida, de forma que o contato paciente e o cirurgião se torna bem próximo. Deve haver um padrão, mas também certamente varia de cirurgião para cirurgião também e do próprio caso particular da pessoa, né? Exatamente, deve ser individualizado. Muito bem, temos participação aqui do Cleudo, que está nos acompanhando em Lagoa Nova, aqui em Natal. Ele gostaria de saber se a blefaroplastia também pode ser feita nos homens sem provocar nenhuma diferença estética facial. A blefaroplastia... Explicando até para o telespectador também o que é a blefaroplastia. A blefaroplastia, ela consiste numa retirada de pele e tratamento das bolsas gordurosas. É indicada nos casos em que é uma queda de pele, um excesso pelo envelhecimento, há um descenso da pálpebra e aquela pele por cima fica atrapalhando o campo visual, a qualidade visual do paciente, e ele se submete a esse procedimento para, além de ter uma parte funcional, uma parte estética também. Pode ser feito tanto em homem como em mulher, mas deve ser tratado nos casos realmente indicados, tá? Não, assim, geralmente os planos de saúde, eles autorizam a parte superior e a inferior fica mais para uma parte mais particular mesmo.
estamos no Boa Tarde Cidadão de hoje, nesta sexta-feira. E sexta-feira é dia de falar sobre a sua saúde, a nossa saúde. E hoje, recebendo o Dr. Paulo Duarte, médico cirurgião plástico, no Boa Tarde Cidadão. Nós vamos a um breve intervalo. Você vá pensando na pergunta, faz a pergunta, manda pelo WhatsApp ou mensagem de texto no 999827916 de qualquer cidade do Rio Grande do Norte. Daqui a pouco, a gente volta. O Sistema Fé Comércio do Rio Grande do Norte tem o compromisso de democratizar o acesso à capacitação e à qualificação para o mercado de trabalho. Através do SENAC, realiza palestras e workshops gratuitos com o objetivo de disseminar o conhecimento em diversas áreas da formação profissional, adicionando ao currículo dos potiguares novas perspectivas. Entre as opções, há palestras nas áreas de meio ambiente, gestão e negócios, gastronomia e segurança. Ao final, todos os participantes recebem certificado. Disque SENAC ou acesse o site da instituição e se informe quais as próximas datas. SENAC, uma instituição do Sistema Fé Comércio RN. Aniversário Nordestão promoção, maior promoção aniversário Nordestão. Chester Lanche fatiado perdigão, quilo 8,90. LG Prime T377 Dual com TV, 10 de 56,90. Cerveja Skol 12 de 350 ml, 23,88. Ganhe 40% de desconto no segundo pack. E na seção de frios e laticínios, todo dia tem promoção pra você. Aniversário Nordestão. Aproveite a maior festa de ofertas da cidade e compartilhe essa alegria. Beba com moderação. Você não precisa atender coisa nenhuma. Você precisa manter sua atenção no trânsito. Preciso responder. Não, você não ganha tempo com isso, você ganha multa e ponto na carteira. É no trabalho. Você não faz porque precisa, você faz porque quer, né? Usar o celular enquanto dirige não tem justificativa. Já pensou nisso? Uma campanha motorista do Bem, Detran e Governo do RN. Boa Tarde Cidadão. Oferecimento Supermercado Nordestão. De volta com o nosso programa Boa Tarde Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte, conversando com o Dr. Paulo Duarte, que é cirurgião plástico ao vivo no nosso programa. Mande a sua pergunta através do 999-827916, mensagem de texto ou WhatsApp. Não vale telefonar, hein? Manda mensagem que a gente faz a pergunta aqui. A pergunta aqui do nosso telespectador, deixa eu ver, Alexandre Neto, de Natal, no Pajuçara, ele gostaria de saber sobre remoção de pequenos tumores palberianos inferiores, sobre custo e recuperação. Não pode falar de custos, né? Mas sobre recuperação, por exemplo, e a própria cirurgia em si. Eu que entendi que ele perguntou seria sobre a ressecção de pequenos tumores na pálpebra inferior. Isso aí é um procedimento, pode ser até ambulatorial, então em centro cirúrgico, mas de um porte pequeno, é super tranquilo de ser feito. Temos aqui, deixa eu ver, mais participação de telespectadores. Aqui a Ana Tânia está nos acompanhando lá no Tirol e ela gostaria de saber se o hidrogel é perigoso. Falávamos sobre isso aqui no intervalo, né? Quando você sugeriu, chegou a pergunta da telespectadora. Eu falaria para ela que o hidrogel ele é tão perigoso que ele pode ser até fatal. O hidrogel, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ela recrimina de uma forma incontestável o uso do hidrogel. O que é o hidrogel? O hidrogel ele é muitas vezes utilizado para preencher pequenas deformidades e constituído grande parte por água e alguns solventes que ele foi utilizado, ainda vem sendo utilizados em clínicas clandestinas para preenchimento, para aumento de glúteo, aumento de seio. Tivemos um modelo recente agora que quase vai a óbito pelo uso indiscriminado. E assim, eu diria que é extremamente perigoso porque além de ser totalmente clandestino o seu uso de forma não supervisionada, ele provoca uma alteração tecidual significativa e definitiva. O
que eu falo isso? Pacientes que submeteram um procedimento agora, 1, 2, 3, 4, 5 anos, eles até podem passar achando que estão saudáveis, achando que não há problema algum. E existe problemas oriundos desse, desde infecção local, necrose de tecido subcutâneo, de pele, de músculo. É a morte do tecido, né? A morte do tecido. Existe ainda casos de cegueira, embolia e muitas vezes morte. Porque uma vez impregnado no tecido, aquilo não tem como ser ressecado de uma forma, vamos dizer assim, perfeita. Aquela alteração, ela fica muito tempo no organismo, não tem como ser ressecado. E assim, eu acho que quem se aventura nisso está colocando em risco a própria vida, né? Eu acho que as pessoas têm que ser conscientes de que aquilo é uma coisa que está colocando em risco a vida da pessoa e assim, as complicações, elas podem demorar a vir e o seu tratamento muitas vezes não se dá de uma forma assim tão assim, imprescindíveis para que ela fique sem essa substância, que muitas vezes ela pode adentrar e causar casos até de óbito mesmo. Tem a pergunta aqui do Pedrinho, de Parnamirim, está nos acompanhando. Ele gostaria de saber se com a cirurgia plástica é possível corrigir algumas distorções do uso de anabolizantes. Sim, o uso de anabolizantes de uma forma não é assim abusiva pode, no homem, ocasionar, muitas vezes, a ginecomastia, que é o surgimento. O que é a ginecomastia? A ginecomastia seria a glândula, né, no homem. Muitas vezes ela é dolorosa, deforma a mama masculina, pode até parecer assemelhar-se a uma mama feminina, e aquilo é tudo em virtude da alteração hormonal. Pode vir hipotrofia do testículo, alteração de voz na menina, masculinização das mulheres, alteração da voz, o surgimento de pelos, mas de uma forma geral, falando de cirurgias, nós podemos ver no homem que acontece mais, são as estrias e a ginecomastia, são passíveis de tratamento clínico para as estrias e o cirúrgico da ginecomastia. Interessante, tem cirurgia plástica para tirar estria? Não, tratamento clínico envolvendo a dermatologia e cirurgia plástica para envolver o tratamento de pele e a melhoria da estria. Porque a própria estria já é uma cicatriz na pele. Muito bem. A pergunta aqui, meu nome é Joelina, eu tenho 30 anos, moro em Ponta Negra. Gostaria de saber, porque eu tenho imperfeição, se posso fazer plástica no abdômen depois da gravidez, porque o meu abdômen ficou flácido. Sim, a cirurgia do abdômen, ela é muito indicada nos casos pós-gestacionais, os pacientes que têm 2, 3, assim, em virtude do aumento de peso, a evolução de peso, fica aquela flacidez residual, afastamento dos músculos, que é a diastase. Então, a abdominoplastia é muito indicada nos casos de emagrecimento, nos casos de pós-gestacionais, em que você trata basicamente o excedente de pele, de tecido gorduroso e sim ou não o tratamento dos músculos, né, que é a diastase. E existe também agora, que muito está se falando, na cirurgia, a lipoaspiração, a lipo HD, né, a High Definition, que é a lipoaspiração em HD. A lipoaspiração em HD, a alta definição, ela é voltada para os pacientes que querem mostrar um abdômen mais tonificado, um abdômen mais musculoso. Homens ou mulheres? Homens ou mulheres. A procura é um pouco maior pelos homens, porque os homens malham e alguns não estão satisfeitos com a forma do abdômen, querem apresentar um abdômen mais musculoso, né? De uma forma que você vai valorizar através dessa cirurgia as depressões e as saliências naturais do abdômen. A gente não coloca um abdômen artificial, nós só realçamos o que o próprio paciente já tem, que são a musculatura do reto abdominal, juntamente com as suas inserções tendíneas, nós valorizamos através de um trabalho específico com as cânulas de lipoaspiração e confere um resultado mais robusto do abdômen. Muito bem, tem muita pergunta chegando aqui. A pergunta agora da Ana Cristina, ela diz que fez uma mamoplastia com prótese e está usando o Cicaplast já fazem 2 meses. Ela pergunta se existe algo mais eficaz. Para eu responder essa pergunta, eu teria que avaliar o caso. Não, assim, é difícil responder isso se não
vejo a avaliar paciente, o próprio paciente, né? Devemos ver qual o trato, qual a situação da cicatriz, em que momento que ela se encontra e qual que é a alteração que ela está tendo. Mas geralmente o Cicaplast é um bom método para você cuidar da cicatriz. Mais uma pergunta, dá tempo ainda, produção, tem um minutinho rápido. Vamos lá, Rubens da Cidade da Esperança, gostaria de saber se você opera pitose e se tira o excesso de pele. O que é pitose? Pitose, eu acho que está se referindo à pitose palpebral. Operamos sim. Pterígio deve ser, eu acho, né? Não, pterígio é bem específico da oftalmologia. A pitose palpebral, se ele está me falando, tem pitose. O que é pitose? Pitose é um termo que é utilizado para descrever uma queda, uma alteração da posição de qualquer parte do corpo, seja pálpebra, seja mama, seja pitose abdominal, mas a pitose é um termo genérico. Se ele se referir à pitose de mama, ou pitose de pálpebra, a cirurgia plástica atende sim. Atende sim. Bom, temos um minuto aqui para a gente terminar o programa. Tem muita pergunta chegando, não vai dar tempo de responder a todas, mas eu quero agradecer a participação do Dr. Paulo Duarte, médico cirurgião plástico, e no nosso Boa Tarde Cidadão de hoje, que você possa, nas suas despedidas, dar algumas dicas, algumas recomendações para as pessoas que fazem ou pensam em fazer cirurgia plástica, pensando exatamente na sua recuperação, né, no pós-operatório. A cirurgia plástica, ela não é um milagre, o cirurgião plástico não tem uma varinha de condão, ele procura fazer sempre o melhor para cada paciente. Para fazer o melhor, o paciente tem que estar bem orientado, o paciente tem que estar otimista para a cirurgia, os exames devem estar bons, tem que ter um contexto familiar favorável, o paciente deve se conscientizar que o pós-operatório é essencial, assim como a cirurgia em si. Os cuidados totais devem ser seguidos porque há um investimento. Então, o paciente deve sempre se resguardar para ter o melhor resultado possível. Muito obrigado, doutor Paulo Duarte, pela sua participação no Boa Tarde Cidadão. O tempo chegou ao fim, realmente eu quero agradecer a sua presença, desejar a todos um excelente final de semana. Continue ligado com os donos da bola na Band Natal e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.